Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre a dinâmica das chamas gêmeas, né? E eu quero falar hoje sobre o que eu estou vivendo atualmente, né? Que eu acredito que seja muito importante eu trazer isso aqui para vocês. Então, vou trazer um pouco da minha experiência, né? E a minha visão sobre isso, né? Então, eu tenho percebido, né, ultimamente, muita vontade de soltar a minha chama, né? Tipo, de soltar, sabe? Tipo, a gente já tem isso racionalmente, né? Tipo, precisa soltar a chama, precisa isso, tá, aquilo. Mas tipo, eu tenho sentido essa vontade genuína, né? Esse entendimento, essa consciência genuína de respeitar o tempo do outro e soltar, assim, de verdade, né? De um lugar de muita verdade, né? De não, de verdade, né? E não só mentalmente, mas sentindo isso também, né? E então eu fiz esse movimento, né? Eu comecei a sabe, eu comecei a mudar o meu pensamento, né? Tipo, assim, num nível muito mais real mesmo, sabe? Tipo, antes, né? Isso de poucos dias pra cá, né? Mas antes eu ficava muito na dependência, na vibração da dependência, sabe? Querendo na dependência, né? Então eu resolvi fazer o quê? Eu vou curar essa dependência, né? Eu tô nisso há bastante tempo já, né? Então eu resolvi olhar para mim profundamente, né, e realmente curar essa dependência, tipo, limpar isso de mim, né, né. Então eu tive um momento ali onde eu fiz uma mini cerimônia aqui em casa, né, aqui comigo, né. Então eu coloquei umas músicas ali, né, e eu tava refletindo, eu tava sentindo ali, né, era como se eu estivesse numa cerimônia de ayahuasca, só que sem ayahuasca e só eu sozinho ouvindo música, né? Então, e assim, eu fiz uma cura muito profunda, né, fazendo isso, né? Chegou uma hora do Ho'oponopono, né, de liberar perdão, né? E ali eu comecei a me conectar com uma linha de tempo minha do passado, onde eu estava consagrando a ayahuasca, né? Então, inclusive eu sentia muito que eu ia voltar naquele dia, né? Tipo, que eu ia acordar e descobrir que meus últimos 2 anos foram uma experiência dentro da ayahuasca, né? Eu tava tendo muito essa. Eu tava sentindo isso, que isso era muito real, sabe? Tudo que eu tô vivendo até agora era só uma experiência dentro da experiência da ayahuasca, né? Então, né? E eu tava tendo essa sensação muito forte. Daí veio uma cura muito profunda e eu fiz uma integração desse meu fractal, né, que vai lá e consagra a ayahuasca, porque tinha ficado, né, uma parte minha tinha ficado lá, né, porque eu não parei de consagrar de ter um tempo, né, mas então assim, fica, né, a gente deixa partes nossas, né, do nosso eu, né, a gente deixa partes nossas fractalizadas ao longo do tempo, da linha de tempo que a gente tá, né? Então, isso é mais uma coisa muito importante, né? Que a gente precisa resgatar os nossos fractais, né? Tanto os fractais de luz quanto os de sombra, mas não os fractais de outra vida, de outras linhas de tempo, de outras dimensões. Fractais dessa vida, dessa dimensão, dessa linha de tempo, né? Então, lá ali eu tive uma integração muito profunda, né? Então, a partir disso, eu já consegui soltar muito essa dependência, essa carência emocional, né? Que estava num nível profundo ainda, né? Era uma coisa que eu tô curando já tem anos, né? Mas ali eu acessei uma camada muito profunda disso, né? E depois disso, eu passei a aceitar, né, que a minha chama ela não quer estar comigo nesse momento, que ela escolheu estar longe, que ela escolheu se afastar, que, sabe, não tem nada que eu possa fazer em relação a isso, né? Porque é a escolha dela, o livre-arbítrio dela. Então, ali eu integrei essa parte minha e eu me senti muito, e a partir disso eu me senti muito mais completo e muito mais independente. E me libertei de muita muitas camadas de carência, né, que ainda estavam vibrando e que a gente tem muitas camadas de dor, de carência, dependência e tudo, né, para te curar, limpar, e a gente às vezes não sabe ou a gente nega porque a gente não tem consciência, né?
Então, a partir do momento que a nossa consciência ela se abre, que a gente se permite abrir a nossa consciência, abrir a nossa percepção para o que realmente é, o que realmente está acontecendo com a gente cura, a gente limpa, a gente leva. Então, eu tive essa abertura, né, nesse momento de introspecção, esse momento de uma cerimônia comigo mesmo, né, que eu fiz uma cerimônia comigo mesmo. Inclusive eu fiz isso porque tinha faltado luz aqui em casa, então, ou seja, se não fosse o universo, né, ah, agindo para que eu pudesse fazer isso, sabe? Se não fosse o universo contribuindo para que isso acontecesse, isso talvez teria se prolongado por mais tempo. Ou seja, a gente resiste até o último minuto. E daí tem que vir o universo ali para dar uma força, para dar uma daqui não passa mais, sabe? Então, eu entendo que foi isso, né? Então, resistir, chegou um momento que não dava mais, o universo interviu, né? Interviu ali, e aí eu fiz a cura, a liberação que precisava fazer. E depois que eu fiz isso, eu comecei a me sentir muito mais próximo da minha chama. Comecei a sentir a energia dela, comecei a sentir que realmente ela está comigo, que nós somos, que ela realmente está comigo, sabe? Que não existe a separação é uma ilusão, que nós já estamos juntos, né? E a gente sabe isso racionalmente, mas sentir isso é outra coisa, sabe? É outro universo. A gente só sente liberando as camadas, liberando as dores que precisa liberar, dependência, tudo mais. Né? Então, ali passei a sentir isso e ter essa consciência de que nós estamos juntos. Né? E o que mais? Tá. Eu soltei a minha chama, eu libertei ela, sabe? Porque antes eu ficava muito em cima, energeticamente falando. Inclusive, eu até às vezes eu pesquisava ali, ver se eu conseguia alguma brecha para entrar em contato, né? A gente faz muito isso, né? Procurava ali perfil, tem um perfil só que eu consigo ver, mas eu também não consigo seguir. Mas enfim, né? Não tinha, né? Então eu ficava muito procurando formas de talvez entrar em contato ou de ver como é que a pessoa tá, né? Tudo isso porque eu estava vibrando na dependência, na carência. Então eu limpei isso e a partir do momento em que eu limpei isso em mim, eu percebi que eu parei, né? Sumiu essa necessidade de ver como é que tá o outro, de mandar mensagem, de mostrar que eu tô aqui ainda, que eu ainda existo, sabe? Sumiu. Eu limpei isso e sumiu. E aí eu percebi o que? Eu me afastei dela energeticamente, sabe? Sumiu aquela pressão que eu estava colocando energeticamente e de forma inconsciente, né? Porque a gente faz isso de forma inconsciente. Porque se a gente tivesse consciência, a gente não estaria fazendo, né? A gente não a gente ia entender o porquê de eu estar fazendo aquilo, então entender que não era, que não tem necessidade, né? Então eu estava no nível de inconsciência, em algum nível. Então eu entendi isso, né? Então eu voltei para mim e eu percebi o quê? Que ela está se sentindo nesse momento amada, né? A minha chama, ela não estava se sentindo amada por mim incondicionalmente. Ela estava se sentindo pressionada, estava se sentindo como se eu estivesse em cima dela ali. É uma energia tóxica, uma energia sombria até, mas é uma coisa que não faz bem, sabe? É uma coisa sufocante, né? No nível energético, né? Que a gente causa nos divinos masculinos por ter essa obsessão, né? Ou essa carência, né? E assim, essa obsessão é uma coisa que se estende muito, porque a gente acha que não tem, mas a gente tem. Tá no nível profundo, inconsciente, que ainda precisa ser limpo, precisa olhar. Se tu não sente a tua chama dentro de ti, se tu não sente que vocês são um, que vocês estão juntos, se tu não sente a energia dela, né? Então, é porque tu ainda tem algum nível de obsessão. Tu ainda tem algum nível de carência, né? Ainda tá dependendo de ver o outro, do personagem físico do outro, entendeu? Então é isso, né? Então eu entendi isso, né? E a partir daí comecei a perceber que ela está se sentindo realmente amada agora, incondicionalmente. Inclusive, eu sei quando ela olha uma foto minha, quando ela abre a nossa mensagem ali, faz anos, um ano que eu tô bloqueado, né? Que a gente não tem contato.
E eu sinto e eu sei quando ela olha uma foto minha. Inclusive, eu acho muito engraçado, né? Tipo, ela tá aqui, né, se sentindo super amada por mim, incondicionalmente amada, né? Se sentindo realmente assim, né? E daí do nada ela vê uma foto e daí vem ela vem, tipo, ela simplesmente eu simplesmente começo a pensar nela assim, do nada, né? Então, e ali eu recebo a informação, tipo, eu estou vendo uma foto sua, sabe? E eu vejo isso. Eu vejo na minha tela mental, porque eu tenho muita facilidade, inclusive, para ler o campo, para visualizar e ver o que está acontecendo. Então, eu consigo ver, né? Então, eu vejo, ela olhou uma foto e voltou a se sentir amada, sabe? Tipo, ela olha a foto e fica assim, sabe? Tipo, né, se sentindo amada, né? Então, eu sei. Então, inclusive a gente está o tempo todo trocando informações, o tempo todo trocando informações a nível energético. E antes, isso já acontecia antes. Porém, eu não percebia porque eu estava na dependência. Talvez não acontecesse porque a pressão em cima fizesse com que ela ficasse mais recuada e nem pensasse mais em fugir do que em ver uma foto, né, ou lembrar de mim, talvez fugindo até dos pensamentos sobre mim, mas eu percebo que agora não existe mais essa fuga, não existe mais isso. Agora ela é o que ela se sentindo amada, ela procurando me ver, né, ver fotos minhas, me ver, talvez ver como eu tô, não sei, mas eu sei que ela vê fotos minhas e eu recebo essa informação mentalmente. Eu percebo isso, eu percebo o nosso campo, né, muito mais claramente do que antes, né? E E é isso, eu sinto muita alegria, né? Quando eu vejo que ela tá vendo uma foto minha, eu fico muito feliz. Eu não vejo isso no nível físico, eu vejo isso hum, mentalmente, né? Na minha tela mental. Eu vejo isso. E eu sinto também. Se eu só visse, poderia ser uma ilusão, mas não é, porque eu sinto. Eu sinto que ela está ali, que ela está aqui, que ela está me vendo, que ela está me amando, né? Que ela está se sentindo amada por mim, né? Eu sinto. Então, assim, é sobre sentir, né, gente? Enfim, mas tá, e eu sinto e tá, onde é que eu e eu buguei. Tá. Ahn, né, então eu sei que ela me procura agora, né? Eu vejo, percebo que ela está me procurando muito mais do que estava antes. Antes eu acho que não estava, mas agora eu percebo que ela está me procurando de fato. E eu sinto ela no meu campo, mais próxima de mim, né? Ela não fez nenhum movimento físico. Eu imagino que a gente esteja no processo, né, para que aconteça algum movimento no físico, sabe? Tipo, eu vejo que a partir do momento em que eu aceitei a distância, que eu aceitei que ela escolheu estar distante, que ela escolheu não estar comigo nesse momento, mudou, sabe? Girou uma chave ali, aonde agora ela se sente mais à vontade para se aproximar, ela se sente mais livre, né? E a partir do momento em que eu libertei ela, que eu soltei, né? Ela começou a querer se aproximar mais, querer me ver, querer ver como é que eu tô, ver minhas fotos. Então, tudo isso começou a acontecer a partir do momento em que eu soltei. Então, isso é algo muito importante, soltar, né? Isso que é o soltar. É limpar a dependência, limpar a carência, sair de cima da outra pessoa energeticamente, parar de sair dessa energia tóxica, né? De querer estar o tempo todo sabendo como é que tá o outro, né? Querendo saber se está vivo, se vai vir, se não vai. Outra coisa que eu fazia muito era isso, era, eu vou me curar aqui para o outro voltar, né? O que eu tenho que fazer para o outro voltar? Isso fazia muito, né? Isso, inclusive, estava até no nível consciente, não era nem inconsciente, né? Eu fazia com a intenção, vou fazer isso para o outro voltar, vou visualizar coisas aqui para o outro voltar. Nada disso funcionou, né? O que funcionou realmente? Soltar, aceitar que o outro é livre, o outro é um ser humano também, que o outro vai ter escolhas que vai ter que fazer, vai querer fazer ou não, vai querer estar comigo ou não. Então, eu aceitei a distância, eu aceitei o nosso momento atual, tal qual ou como ele é, não querendo que fosse diferente, sabe? Tipo,
cara, minha chama tá lá, ela não quer ficar comigo, ela quer ficar lá sozinha e tá tudo bem, sabe? Não preciso forçar ela a querer ficar comigo, né? Não preciso nada disso, sabe? Eu posso estar bem com ela lá no lugar que ela tá, inclusive, tipo, quando vem um pensamento ah, de que ela tá querendo voltar, eu penso, não, não, não precisa voltar não, fica aí, fica bem, sabe? Fica feliz, né? Sabe, eu não tenho essa necessidade de que o outro fique perto de mim, que o outro volte pra mim, tá? Eu tô muito em paz com isso, né? Tipo, cara, tu tá feliz? Fica aí, né? Fica aí feliz, né? Quando vem qualquer tipo de pensamento ou até vontade, que eu sinto que tem uma vontade dela de querer mandar mensagem, de querer se aproximar, ao mesmo tempo eu já emano assim pra ela, pra pessoa lá. Não precisa ter pressa, sabe? Tipo, fica aí no teu tempo, né? Né? Fica aí, né? Eu tô meio que rejeitando até, né? Mas tipo, mas eu tô muito, cara, não, sem querer forçar nada, sem, sabe, sem querer acelerar nada, só aceitando do jeito que tá, né? Ah, inclusive dando tempo pro outro, dando espaço pro outro, infinito, né? Infinito, fica aí o tempo que precisar, né? Inclusive falo isso mentalmente, né? Eu mando isso pra pessoa, fica aí o tempo que precisar, não precisa pensar em mim, não precisa voltar pra mim, não precisa nada disso, né? Quando eu sinto que vem uma coisa mais, meio que uma pressão, assim, sabe? Então, é sobre isso, sabe? Eu tô num, isso. É sobre aceitar que o outro é o outro. Somos um no nível mais profundo? Somos um no nível mais profundo. Mas aqui estamos em corpos diferentes, encarnados em corpos diferentes. Cada um tem seu livre-arbítrio, cada um tem sua individualidade. Isso é algo a ser respeitado, né? Então, é sobre isso, né? Sobre isso que eu queria falar nesse vídeo, né? Espero que tenha trazido alguma luz para vocês, né? Eu imagino que muitas pessoas estão vivendo isso nesse momento, então tamo junto, né? Comentem aí também, né, se esse vídeo fez sentido para vocês, ressoou, né? Curte meu vídeo aí, se inscreve no meu canal também. E é isso, né, gente? É isso. É isso.